Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu costumo brincar com a minha amiga, tudo é muito e bem é forte, né? Mas Muito eu boa tava essa. vendo agora há pouco a gravação, eu assisti também o filme, vocês conseguiu assistir? Eu assisti. Patrícia, conseguiu assistir? Não consegui, infelizmente. E vamos ter que colocar a Patrícia de castigo, então. Mas eu tô igual você na última aula. Eu já vi tanto falar em D, inclusive os envolvidos, que dá para acompanhar bem. Que Mas bom. vale muito a pena assistir, Patrícia, porque sabe daqueles filmes que quando o filme acaba você não sabe o que faz? Que o normal é levantar e ir embora, né? Acaba e você fica ali perplexo olhando para a tela, sabe? É bem a sensação bem esquisita, não vou mentir não. Mas eu acho, Lucas, essa descrição que você fez, ela é absolutamente precisa e é muito comum de acontecer, né? A primeira coisa a Carolina tinha chamado a atenção que ela tinha tentado assistir no estilo carioca, né? De, vamos assistir um filme e entra e e compra o ingresso e entra para assistir. Digamos que 99% dos filmes você consegue fazer isso, e ela não tinha conseguido, né? Ela tinha dado a dica, de que a gente comprasse antes. E eu comprei antes. Só que quando eu comprei, não tinha um ingresso vendido na minha sessão. Eu comprei, na sexta de manhã para ir sábado à noite. Aí eu falei, Carolina exagerou. Eu tô comprando aqui, mas não tem nenhum vendido. Eu pude escolher aonde eu queria ir, tudo. Meu Deus, quando eu e a Karina chegamos no cinema para assistir, assim, eu parecia que estava tendo distribuição de dinheiro lá, de tão lotado que estava, né? Então, assim, eu imagino que entre sexta-feira de manhã e, sei lá, sábado de manhã esgotou tudo, assim, estava completo o, o, a sessão, né? E Lucas, é realmente isso, né? Você acaba o filme, você não sabe o que fazer. É, eu me lembro também que a gente estava sentado e, e assim, a gente não estava nem se conversando do impacto do filme. E uma hora eu falei assim, Karina, vamos levantar que a moça da limpeza a gente já está atrapalhando aqui. Mas nem de longe a gente era o último a levantar, assim, metade do cinema saiu imediatamente quando acabou e a outra metade ficou ali parada, né? Um, um impacto realmente muito grande, né? No, E o pior de tudo é que ontem eu assisti um filme que me deu o mesmo efeito. Eu não estava esperando nada do filme. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Mandei até para minha psicóloga. Tá no Disney Plus, Todos Nós Desconhecidos. Eu achei que ia ser só um filmezinho vou assim, anotar. bobinho, de romance, sabe? Pra assistir assim, que eu tô cansado, né? Final de período. Falei, vou ver um filme pra descansar. Eu fiquei em casa perplexo, olhando pra televisão. O que aconteceu aqui, né? Porque é um filme muito forte, só vendo pra entender mesmo. A nossa rebelde Carolina não chegou, né? Que colocou a questão. Mas eu não sei o que que a gente faz. Se a gente começa falando que Pergunta se o Mozart foi, para eu não ficar na a- berlinda. eu acho que não. Assistiu o filme, acho que é porque ele nem assistiu a aula passada. Ufa, então eu não estou sozinha. A Patrícia e meu pai são os que estão
Agora eu não sei se eu falo, porque eu queria falar mais algo sobre a peça, já fazendo a transição para a gente entrar no estrangeiro. Eu não sei, a gente começa a discussão do filme e depois eu falo, faço essa parte esperando a Carolina chegar, porque eu sei que ela tem sessão antes e às vezes ela não consegue chegar na hora, né? Pô, já que ela Então, botou pilha, vamos esperar ela. Quando ela chegar, a gente começa. então Eu acho que beleza. ela só entra às 8, né? Eu Às acho. vezes ela consegue entrar antes, mas eu sei porque ela tem sessão, né? Ela está atendendo antes, então às vezes por isso que ela atrasa. Bom, então vou aqui falar um pouco. Quando chegar, a gente interrompe, né? E aí vamos pro Ainda Estou Aqui. O, o que eu queria ainda falar de Eletra, mas é falando jamais trazendo, apontando por que a liberdade não. Basicamente, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a noção de liberdade trabalhada por Sartre, que a gente viu a partir da peça teatral As Moscas, mas que poderíamos perfeitamente ter feito o mesmo esforço através de outros caminhos, ter feito através do Ser e o Nada, né? Ela é uma noção filosófica muito estranha, porque ela não encerra em si a discussão. Quer dizer, basicamente, eh, a tradição, quando traz a questão da liberdade, ou bem ela encerra a discussão dizendo: "Sim, somos livres", ou ela encerra a discussão dizendo: "Não, não há de fato liberdade, somos determinados por tais condições", né. E o que se mantém é só o debate entre essas 2 correntes. O que é curioso com Sartre, que a noção de liberdade dele interdita o fim da discussão, porque a liberdade é uma abertura, ela é uma extensão, ela é uma incorporação consciente do mundo. Então a liberdade ela abre o caminho, ela não consegue fechar nada, ao contrário, né. E isso é um pouco, é excitante por um lado, mas é desesperador por outro, né, porque você simplesmente está descobrindo um novo caminho, e não uma conclusão de algo, né. Então, nesse sentido, a liberdade, em termos existenciais, ela nunca pode encerrar o debate. Ela só reinicia o debate sob novas bases. É isso que ela faz, né. Então, nesse sentido, é muito curioso, porque, Eletra, encarnando aquilo que a gente discutiu na aula passada, essa dimensão da coragem, né, que ela é curiosa, porque a coragem, ela tem, essa mesma textura da liberdade. A coragem, ela não garante nada, né. Coragem não é resiliência, coragem é a irrupção, ela abre o caminho à coragem, né. E é muito interessante que tem um grande pensador francês da geração do Sartre, da Simone, normalmente, estudado por quem não gosta de Sartre, mas ele tem textos muito bonitos sobre Sartre, que é Maurice Blanchot, né. É difícil definir quem é Maurice Blanchot, né. Ele é mais conhecido como um crítico literário, como um romancista, mas ele tem textos filosóficos de extrema profundidade, e ele tem uma produção absurda. Ele era uma pessoa muito, que os textos deles eram textos muito de intervenção e curtos, né. E ele vai ler a As Moscas
a partir de uma noção muito interessante que ele vai chamar, de uma nova inocência. As moscas, ela permite que você tenha uma nova inocência, né. Eh, e quem faz isso ocorrer é Eletra, né. Quem faz isso ser produzido, é a coragem, né. E e essa nova inocência tem a ver com aquilo que falamos de uma estrangeiridade da ação, de uma incontornável estranheza que se emerge, que transforma algo e se esvanece. Essa é a figura da Eletra, né. A Eletra é aquela que sem a qual nada teria acontecido, mas ela sempre escapa em seguida, né. Ela não é a figura que vai se mantendo, ela não é a constante da peça. Ela é a provocadora, ela que revolve o fundo. Ela é o que, eh, ela é o grito na peça, mas quem canta é Orestes, né. Então, é essa capacidade, de abrir o caminho, né, e que vai ser absolutamente fundamental para todos nós. Carolina, estávamos enrolando aqui te esperando. Carla, você conseguiu assistir o filme? Ih, ó, Carolina, você tem que instituir Oi, uma gente. autoridade aqui, que não é possível, só eu e o Lucas. Fátima, você conseguiu assistir Ainda Estou Aqui? Não sei se a Fátima conseguiu. E a Patrícia, não? Então, acho que a gente espera todo mundo assistir, né? Não, nada disso. Vamos Não? Não, discutir não, pode hoje. fazer. Nada De disso. hoje, eu vou ver no final de semana e depois eu vou aproveitar melhor os comentários. Por favor, eu vou adorar assistir vocês falando. Pode começar aí, Carolina. E a gente segue o Eu? barco. Claro, é. Não, Marcelo, de jeito nenhum. Você começa, Vamos Lucas, lá. começa você. Eu já falei na semana passada, eu já Não, você comentei só minha instigou a gente opinião. a assistir. Eu estava comentando aqui com o Não. Lucas antes Ah, que eu e a Karina fomos assistir sábado à noite. E, sim, e a gente comprou sexta de manhã, eu acho que foi, os ingressos. Quando eu fui o comprar, não ingresso. tinha um ingresso vendido na minha sessão. Aí eu falei, a Sim. Carolina exagerou. Quando eu cheguei sábado lá, parecia saída do Maracanã, assim, estava tudo lotado. A Sim. sessão anterior estava cheia, saindo atrasada, e a outra Uhum. já esperando para entrar. Então, realmente, Sim, se eu deixasse para sim. comprar sábado, não teria nenhum ingresso para É, assistir. os meus pais também quiseram ir no final de semana, só que assim, meus pais não mexem com essa coisa de comprar ingresso antecipado, eles são das antigas de querer ir até o cinema, comprar e assistir na hora, né? E não adianta dizer que não vai conseguir, pai, esse esquema não vai funcionar ainda mais nesse filme, vocês vão se desgastar à toa, vai chegar lá, não vai ter lugar. Não, a gente vai um pouco antes, vai já todo mundo que tiver já assistiu, eles dizendo, esse filme as pessoas já assistiram, e chegou lá, não tinha para a sessão que ele queria, faltava assim 1 hora, e nem tinha para a próxima, né? Porque ele até cogitou, eles cogitaram, vamos comer uma pizza, vamos tomar um café e esperar outra sessão, mas nem para a próxima tinha. Então, realmente, né? E eu até acreditei que realmente ele pudesse estar certo, que as pessoas já foram assistindo e já tivesse mais vazio, mas você está falando isso, ele também falou que não conseguiu. Aí foram hoje, não sei nem, devem estar lá no meio da sessão ainda. Dia de semana é mais tranquilo, né? Mas o que que É. você achou do filme, Carolina? Carla, Só diga. uma observação assim. Na próxima aula,
eu conto por que que eu não pude assistir nesse final de semana, mas Tá bom, tá deixa bom. eu poder contar. Perfeito, sem Nossa, problema. Carla, essas coisas não pode dizer para mim, não, porque aí eu vou ficar até a semana que vem. Não, vou dizer o que que tal. Vou antecipar, mas eu não gosto de dar uma de Fernando Henrique sentar na cadeira antes, né? Eu estou me submetendo ao procedimento, à seleção de doutorado lá da UERJ de Filosofia. E a Ah, que prova legal! foi na segunda-feira. Então, Eu estava mais Olha, que concentrada justificável. lá. super da, da- Pois justificado. é, eu estava lá Super. concentradíssima no francês lá e o resultado sai amanhã. Então, torcendo Ah, por vou torcer Maravilha, vai dar muito tudo para certo, você. Carla. Sim, aí, sim, vamos vou ver, vamos ver. torcer. A prova de francês do PP de Pesca, eu fiz na UERJ também, meu doutorado, mas na psicologia, né? A prova de francês era a tradução de um texto. E eu fiquei apavorada. Eu falei assim, meu Deus, a tradução literal de um texto, porque são umas perguntas assim, né? Você entende o contexto, Uhum. ensaia uma resposta, mas a tradução de um texto. Mas o texto era muito fácil. Eu me preparei tanto para aquela prova, mas era um texto assim, facílimo. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, quanto desgaste às vezes, né? Enfim, então, A peneira grande mesmo foi a seleção de projeto, né? Uhum. Isso eu já sim, tinha sempre passado. é. E aí, esse foi um texto do Sartre, do existencialismo, que era um que eu já Ah, tinha trabalhado. Aí, eu acho que Que foi ajudar maravilha. todo mundo, né? olha, Aí, você está eu tô tentando assim, com quem esperando. lá? Eu vou fazer com a Dirce Solis, se eu conseguir Ah, passar tá, amanhã, tá. né? Sim, sim. Aí, e eu gosto Vai muito dar dela, tudo que certo. o meu orientador do mestrado foi o Alexandre Cabral, mas ele não teve Sim. vaga para o doutorado. Ah, tá, Aí sim, eu pedi a professora Dirce e ela aprovou o sim, projeto, aí vamos ver. sim. O Tô Alexandre é Vai um dar ansiosa tudo amigo para ver. certo. meu, assim, eu adoro ele, ele é ótimo. Ah, mas um querido, né? Todo mundo É, ama um ele, né? querido, Ele, e isso. aí, se Deus quiser, eu vou poder comemorar com ele. Mas vamos Ah, ver, Vai vai, sim, Carla. amanhã eu aviso. tá bom, Maravilha. tá bom. Mas então, Marcelo, o que eu achei do filme foi um pouco do que eu falei na semana passada. Eu achei o filme assim, primeiro a mobilização, né, que me trouxe, assim, é interessante porque a primeira parte do filme, inclusive depois eu lendo, ouvindo algumas entrevistas, não lembro quem me falou, acho que foi meu irmão é jornalista, ele falou que o Walter Salles, ele filmou a primeira parte do filme numa película, né, que te traz esse, como eu posso dizer assim, essa sensação de calor mesmo, de calor no sentido de Uhum, afeto, né? uhum. De um acalento afetivo, né? Então aquela cor assim, aquela paleta mais amarelada, mais quente, né? E aquilo por si só já mergulhei no filme, né? Ali, até porque assim eu sou carioca, então tem toda uma coisa ali de referência também da praia, eu nasci no Leblon, então teve também uma conexão pessoal. Mas aí a segunda metade do filme, né, que é quando as coisas começam a se desenrolar a partir da questão mesmo da ditadura, da prisão do Rubens Paiva e tudo, é, eu achei assim de uma, como eu posso traduzir isso? É tão difícil, assim, eu achei de uma sutileza, né? Estou falando em termos assim de narrativa mesmo, né? Cinematográfica. Eu achei de uma sutileza a tratar desse tema e desses acontecimentos, assim, claro, do ponto de vista da Eunice, né? Eu acho que o filme se centra nela, acho que eu comentei um pouco na semana passada. Para mim, o filme é sobre ela, né? Uhum. Sobre e eu estava esperando, quando ele é preso, eu estava esperando o terror. Falei, pronto, agora eu vou ter que tampar o olho, né? Eu vou ter que é sangue, é tortura, né? Eu vou chorar.
Mas eu achei assim, sabe? Porque tudo é o som, né? Os gritos, aquele som que vai vindo das celas, os gritos, e você vai entrando naquilo e vai com aquela expectativa, caramba, uma hora vão pegar ela também, vão pegar a filha, vão. E aquilo é passado de uma forma, eu acho que assim, tão tensa e ao mesmo tempo elegante, sabe? Bonita, sensível. Então, eu amei o filme nesse sentido, em todos os sentidos, né? Como a gente estava falando, é uma história verídica, não tem nenhuma novidade, não é um filme que te faz ficar naquela espera de suspense, assim, o que que vai acontecer? A gente sabe o que vai acontecer, né? E, no entanto, você está ali, né? Eu estava ali dentro, né? Muito mobilizada, vivendo aquilo tudo. Então, eu adorei. E aí, só quando a gente começou a conversar aqui, né, é, é que eu lembrei das moscas, né? Porque tem Uhum, momentos do filme, e isso só me veio aqui na nossa conversa da semana passada. Até a foto do pôster, né, do filme, uhum, é a foto deles na praia e ela olhando os tanques, né? Ela não está olhando para a foto, né? Ela está olhando para o lado. E é o momento do filme em que passam os caminhões, né, do exército. Tanque não, acho que eu exagerei, não era tanque, acho que eram os pelotões assim do exército. uhum. E ela dá uma viradinha, né? E olha para aquilo, né? Ou também a cena de abertura que ela está boiando na água e passa o helicóptero, né? O som, eu gostei muito assim. O filme ele explora pelo som, né? E aí eu lembrei, falando aqui na nossa conversa, né, na semana passada, eu fiquei pensando nisso, assim, das moscas, nesse sentido, né, daquilo que ronda, daquela tensão que não, na peça do Sartre é, é, é dada pela atmosfera da culpa, né, pela tonalidade da culpa, e, e ali pelo medo, né? Ali pela tonalidade do medo, da tensão, do medo, da espreita, né? Tá todo mundo tenso, né? Enfim, então eu fiquei pensando nisso também, né? Dessa se pairar, né? Atmosférico do medo, que é muito que meu pai falava assim do que ele sentia, né? Era tenso o tempo todo, né? Enfim, aí foi isso. Acho que É vou, curioso, vou. Carolina, que Hum, você comentando isso, o Amir Haddad, ele faz um comentário, não sei se vocês viram sobre o filme. O Amir Haddad está com 87 anos, né? Diretor teatral, e ele disse: Eu vivi tudo aquilo, todo esse horror. E o que mais impressionou a ele vai falando das interpretações do Selton Mello, da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro, né? É, e todas as interpretações são especialmente geniais, né? Ah, o do Selton Mello é especialmente genial por dois motivos. Primeiro, porque não tem muitos registros do Rubens Paiva. Então, é assim, ao verdade. contrário da Eunice, que você tem muitos vídeos, É, gravações, é mais sim, é fácil verdade. para você pegar o jeito, né, o espírito, né? Isso o próprio Marcelo Rubens Paiva fala. Eu fiquei impressionado porque ele não tinha muito material e nós, filhos, vimos o nosso pai ali, né? Porque ele poderia ter uma interpretação genial e eles falam, pô, mas não é o nosso pai, né? Não... Então, o do Celton, e também a outra coisa impressionante do Celton é que ele tem que ser relevante o suficiente para que faça sentido aquela tragédia, mas o filme não é sobre ele. Ele não pode roubar a cena, né? Então é uma linha muito difícil para o Selton e para o Walter, né? Para o diretor, porque ele não pode.
escapar àquele ponto, né? A Fernanda Torres, eu acho que tem, a Carolina caiu. Acho que a Fernanda Torres tem uma interpretação absolutamente genial, porque ela está no fio da navalha o tempo todo, né? E ela não ela nem é a figura da guerrilheira, mas ela também não é a figura da alienada. E operar nessa posição é, a Carolina acabou de mandar aqui que acabou a energia lá na casa dela. É, e eu acho que tem uma coisa que a Carolina chamou atenção desse diálogo com as moscas. Eu fiquei pensando que o papel da Eunice tem um pouco parecido com a Eletra, porque ela não é a protagonista, quer dizer, nada daquilo existiria sem o Rubens Paiva, sem a tragédia do Rubens Paiva. Mas, ao acontecer essa tragédia, esse grande acontecimento, é ela que está falando ali, né? Então, acho muito difícil. E, e a Fernanda Montenegro, a aparição dela é mínima, né? Ela poderia cair na armadilha de tentar se colocar num espaço muito pequeno e ficaria demasiado, ficaria over. E aí o Amir Haddad comenta uma outra coisa que é lindo, quer dizer, é coisa de um grande dramaturgo, né, de perceber isso. Ele diz: o olhar da Fernanda Montenegro é o nosso olhar, né? No sentido de que verdadeiramente a gente só contempla a tragédia brasileira, ela naquela posição de Alzheimer, né? Enquanto ela está, digamos assim, lidando com a morte do marido, ou quando ela está reconstruindo a vida e cuidando da família, quando ela está retomando a sua profissão, se formando como advogada e se colocando como uma grande jurista sobre as causas indígenas, não é possível a gente se ver objetivamente como a tragédia da ditadura militar. Mas aquele olhar, que é um olhar perdido, mas que encontra um foco e depois se perde de novo, é o nosso olhar, é a nossa tragédia, né? Então é curioso como. Deixa eu avisar aqui a Carolina que tomara que ela volte. Então é impressionante isso. Mas uma coisa que ele comentou, e que eu acho que também tem a ver com o que a Carolina chamou atenção, é que ele disse que a percepção que ele tem é de que, contra a grosseria e a brutalidade dos militares da ditadura, o Walter, o Walter Salles fez um filme na delicadeza. E que isso não era por acaso, era uma escolha estética, né? E essa escolha estética, ela expõe mais ainda a brutalidade, a violência, porque busca nessa figura que era, por si só, muito delicada, a Eunice, né? Então é interessante porque tem a ver com isso que a Carolina percebeu, né? De uma delicadeza. E realmente, né? É um filme delicado. E é um filme delicado que não é alienado. E essa sutileza é difícil, né? Lucas, me diz aí o que que você achou. Foi uma fala da Carol também que me pegou. E eu acho que é isso. Tem hora que a gente fica no cinema assim, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vamos preparar para o que vem aí para a gente ver.
e nunca vem, né? E nunca mostra, não tem cena muito explícita. Mas você sabe que eu acho que eu diria, me arriscando aqui contrariar a Carol, eu não sei se medo, mas angústia, exatamente disso que não se vê, mas se espera e não vem. Tanto da própria personagem, né? Quantos dias se passaram? Quantos dias eu tô aqui? Ela pergunta pro guarda, né? Até que ela se dá conta de que ela ficou 10 dias lá dentro, né? E é isso, é uma angústia, né? É algo ali que você não vê, mas você sabe que está acontecendo porque você está escutando do outro lado, né? Aí o cara começa a cantar, aí começa a baixar essa angústia, né? Porque ela encosta o ouvido na parede para ver o cara cantando e vem um guarda e parece que bate no cara, né? Então, essa questão do som realmente pega muito, tanto o cuidado, né, a delicadeza do ouvir, quanto do perceber, né, como a Carol apontou, né? Ela na praia ali já pega distraída, mas eu acho que também tem essa questão eu não sei, eu tenho a impressão de que antigamente, né, nessa época, as coisas eram bem mais divididas, né? Papel do homem, papel da mulher, e tu vê que ela teve que se apropriar do cuidado não só dos 5 filhos, né, que ela teve, alguma coisa assim, né? Mas também voltar para a faculdade, né, se engajar. Porque é isso, ela é muito Electra, né? Ela poderia ter assumido um papel de má fé, de, ai, olha o que aconteceu comigo, né? E não, ela vai lá e se apropria da responsabilidade dela, o que que ela dá para fazer a partir do que fizeram com ela, né? Vender a casa, né? Vender o terreno ali onde ia construir a casa, são escolhas, né? Eu acho que passa um pouco nisso também. Ela teve a oportunidade de utilizar da má fé diversas vezes e não fez. Ela foi forte, como você falou, ela não foi militante, né? Ela não se absteve das responsabilidades, mas ficou ali no fio da navalha. Isso também foi angustiante para mim. Foi muito, muito pesado de poder ver e sentir, né? E é curioso porque, Lucas, você está falando disso, tem uma coisa que é muito impressionante do filme, dessa angústia, que você chama atenção, e eu acho que é uma angústia que incomoda é, 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 porque a gente sabe a história. Normalmente, se você for pensar no cinema americano, angústia tem a ver com que você está sempre esperando uma virada, né? Você vê uma cena de uma criança atravessando uma rua tranquila, e você já fica pensando, meu Deus, o que que vai acontecer? O que que vai mudar? Vai aparecer um carro e vai atropelar? Será que vai explodir algum lugar? Será que ela vai ver alguma... Porque o filme americano é feito nessa indução da tranquilidade para uma ruptura. E é impossível esse filme produzir essa angústia, porque, como uma tragédia grega, a gente já sabe a história inteira. A gente sabe que ele foi morto, que nunca encontraram o corpo dele, que ela brigou anos para ter o reconhecimento oficial da morte dele pelo Estado, que ela reconstruiu a vida dela e que um dos filhos se tornou uma pessoa muito famosa por dois motivos. Primeiro, porque teve um acidente trágico de, ao mergulhar, bater a cabeça numa pedra e ficar paraplégico, e ter escrito, a partir disso, o famoso livro Feliz Ano Velho, né? Eh, que até ainda estou com ele aqui, que eu tenho a edição da minha mãe ainda, dessa dessa edição, e depois ter virado uma, uma, um escritor famoso, né? Então, esse tipo de angústia a gente não tem, ela não pode ser produzida. Ó, a Carolina voltou. Nossa, teve um estouro aqui, queimou um transformador, levei um susto, que ficou tudo escuro. E aí meu marido escreveu que estava preso no elevador com a minha filha. E aí ficou, aí quando voltou, voltou meia fase, sabe como é que é? Tinha luz na cozinha, mas não tinha nos quartos, tudo fraquinho. Aí eles conseguiram sair do elevador e agora parece que voltou tudo normal. Não, e não tem chuva, né? É, é.
Mas com esse calor, né, eu acho que fica tudo sobrecarregado. É verdade também. Mas, Carolina, a gente estava comentando que o Lucas falou que para ele o filme gerou muita angústia, o sentimento dela ali quando Sei. ela vai para o interrogatório, Ah, descobre que sim. ficou. E eu estava falando aqui que não é uma angústia de não saber o que vai acontecer com a história, porque a gente já sabe toda a história. É, É uma angústia interessante, porque é uma angústia frente à vida, porque tem uma coisa que é muito curioso do filme, porque o que acontece de trágico nessa família é, é quase que incontrolável, porque assim, o Rubens Paiva ele não foi para resistência, ele não sequestrou nenhum embaixador, ele, sim, ele simplesmente era um político que foi cassado, voltou à sua função de engenheiro e simplesmente ele entregava cartas vindas das pessoas exiladas para os seus familiares, dando notícias dele. Não eram cartas para o sim. movimento, É, né? E é. então, assim, é curioso porque você fica pensando assim, não, a pessoa pegou em armas. Aí você pensa assim, poxa, mas eu jamais pegaria em armas. A pessoa tentou derrubar o Estado. Ah, mas É. não importa qual seja o motivo, eu não tentaria derrubar. Mas entregar a carta de uma pessoa para a sua família, você não pode dizer em sã consciência que você nunca entregaria, porque é algo Exato. singelo. Nenhum. Tô vendo, Tá Carolina. vendo? Tô tensa aqui já. Então, ninguém pode garantir que não passaria por isso. E há uma desproporcionalidade da brutalidade incrível, né? Uhum. Porque assim, o que que tinha contra as pessoas? Olha, indo e voltando. O É, que que gente, eu vou. tinha antes dela desligar, foi desligada. O que que tinha ali de ameaça ao Estado, né? Então é interessante a história, Lucas, dessa angústia, que é angústia frente à vida, porque é algo que você não tem como interditar, garantir que não aconteça, né? E é interessante porque você vê o movimento, por exemplo, a filha mais velha, que era mais rebelde, né? Mas tem uma hora que tem até uma ironia ali, que ele reclama com ela alguma coisa, que não quer que ela faça alguma coisa, e ela vira para ele e fala assim: porque ele é um irresponsável. Ah, sim, você é o consciente que fuma charuto e bebe uísque, né? Aí ele diz: não, não, eu sou aquele que trabalho para permitir que você à tarde possa ir ao cinema sem trabalhar, né? Então, ali uma alfinetada de filha no pai, o pai na filha, que tem a ver com uma coisa que não tem a ver com grande consciência política. Não, são pessoas vivendo, pessoas interessadas nos outros, na coletividade, e nesse sentido, impactadas pelo golpe militar, pela ditadura, né? Então eu acho que essa angústia, Lucas, ela é muito profunda no filme, né? Porque ela é uma angústia, como o Sartre vai definir, que não pode ser apagada, que ela não tem como ser exterminada, porque ela tem a ver com o viver. Essa angústia só acaba com a morte individual, né? Porque viver tem essa angústia, né? Então eu acho que ela faz todo sentido, Lucas, essa angústia. Ela não é angústia da história, ela é uma angústia da história de vida, né? É uma angústia que todos nós sentimos, né? Como que vai ser, e é curiosa que tem um texto, que não é mais lido esse texto,
do Arthur Danto sobre Sartre. É um livro que ele publicou. Arthur Danto é um grande crítico de arte inglês. Inglês não, americano, perdão. Ele é muito conhecido para quem estuda estética, filosofia e estética. Ele não é muito conhecido dentro da fenomenologia, do existencialismo, mas ele dedicou um livro a Sartre. Se procurar em sebo, você até encontra que tem uma tradução desse livro. E ele faz uma apresentação do existencialismo, da obra do Sartre e tudo. E tem uma crítica que ele apresenta, que ele diz, a angústia para o Sartre é um sentimento elitista, do sentido de que é preciso que você seja intelectualizado, é preciso que haja uma sofisticação teórica para você perceber essa angústia que o Sartre está falando. E ele critica o Sartre, dizendo: isso não tem nada de existencialista, isso é elitista. E eu já nem me lembro mais se eu escrevi isso na minha monografia, na minha dissertação, ou na minha tese, mas em uma desses textos eu analiso isso, e eu digo, eu acho que ele está redondamente enganado, porque não precisa de uma sofisticação teórica para percebê-lo. A questão é que a angústia, apesar dela estar presente, ela não é percebida o tempo todo, né? Quer dizer, se eu estudo e ao fazer a prova eu tenho a sensação que eu fiz bem a prova e depois eu recebo uma nota alta, todas as expectativas foram cumpridas, foram realizadas. Logo, essa angústia profunda eu não tenho. Mas quando eu saio de casa e cumprimento um vizinho querido, e quando eu volto eu descubro que ele morreu, sei lá, teve um infarto fulminante, a angústia vem. Não pela perda objetiva, porque isso tem a ver com a tristeza. A angústia vem de: como que pode? Ele não estava doente, ele não fez nada que parecia que ele ia morrer. A indeterminação se mostra forte. Logo, a angústia, ela não é elitista. Ela simplesmente ela não é percebida o tempo todo, porque no dia a dia as coisas tendem a se confirmar, né. Normalmente, naquilo que você faz mais esforço dá certo, aquilo que você faz menos esforço dá mais errado, daquilo que você dedica mais, você consegue mais, daquilo que você dedica menos, você consegue menos, naquilo que você tem muita atenção, as coisas funcionam melhor, daquilo que você é desatento funciona pior. Em média é assim que funciona. Mas a indeterminação ela está presente em tudo. É só quando esse fluxo de expectativa e resultado se rompe, é que você é capaz de perceber essa indeterminação. Enquanto ela não se rompe, isso não é percebido. Patrícia, por favor. Talvez eu não li o livro do Joe Danto que você falou, mas talvez ele queira dizer porque é difícil você compreender essa angústia. Ela é sentida, mas talvez não seja uma coisa elitista no sentido de você conseguir ter essa dimensão que você está falando e achar um conforto nisso, talvez, não sei. Uhum. Porque Mas você vai sentir, mas é tão horrível, mas para você, quando você compreende, talvez, não sei, desculpa. eu acho que é possível sim ler desse jeito, mas eu acho que ele tá querendo dizer, a minha leitura, do que ele faz, é que ele está querendo dizer, assim, que o Sartre estaria ainda numa tradição platônica, no sentido de que eu preciso me trabalhar para dar conta disso. E o que o Sartre está dizendo é o oposto. O Sartre está dizendo que a angústia tem a ver com uma brutalidade da existência. Você não escapa dela. Você, inclusive, quanto mais sofisticado você for, mais você pode encontrar meios de se esconder dela.
Entendeu? Então, o caminho que o Sartre está escolhendo não é o oposto do Danto, não. É o oposto do Platão. É isso que eu estou querendo dizer. E eu acho que o Danto aproxima as duas coisas. Ele filia o Sartre na tradição do cuidado, da tradição que vem lá dos pré-socráticos, etc., do qual, curiosamente, o Sartre se interessava muito. O Sartre adorava os estoicos, por exemplo. Mas o pensamento dele não tem nada a ver com os estoicos. Era, digamos assim, uma contradição do próprio Sartre, né? Ele está falando de uma brutalidade da vida. Ele tá querendo dizer, Patrícia, que um, um caboclo que trabalhe numa fazenda e que nem seja alfabetizado, ele vai viver a mesma angústia de um escritor com reconhecimento internacional e muito sofisticado. E os dois vão ter que lidar com o confronto dessa angústia e provavelmente os dois vão tentar escapar dessa angústia, certamente usando instrumentos muito diferentes, né? Mas de qualquer forma, né? Sei lá, você vai encontrar eu estou sendo aqui absolutamente pré-conceituoso, não preconceituoso, mas eu estou usando estereótipos, quer dizer. Mas talvez a pessoa muito simples vá buscar uma justificativa de um certo entendimento da natureza, que ele não dá conta por que aquilo aconteceu, mas que certamente a natureza tem alguma explicação maior que escapa a ele, né? E sei lá, uma escritora mais sofisticada reconheceria isso através de um niilismo dizendo nada faz sentido, então pouco importa o que acontece, e etc e tal. Mas esse sentimento que o Lucas está chamando a atenção, que provocou nele do filme, é um sentimento da brutalidade. Você não precisa de sofisticação para captá-lo. Talvez uma pessoa sofisticada busque meios diferentes de lidar com isso, né? De alguma forma, o que o Sartre vai chamar a atenção, e nesse caso, muito de forma devedora a Freud, é que a melhor forma de lidar com essa angústia é não negando essa angústia, né? Toda forma de negar essa angústia é uma armadilha, porque você vai operar de forma cega ela, né? É mais ou menos você está em casa e vê um bicho entrando e você fala, não quero lidar com isso, vou ignorar que ele está aqui. Bom, o risco dele te morder, dele te atacar sem querer, é muito maior do que você pensar, peraí, deixa eu ver como que eu faço para tirar ele de casa sem machucá-lo, olhando para ele. E isso é uma percepção do Freud, né? O Freud que descobre isso através da noção de recalque, noção que o Sartre vai reclamar. Mas não importa. O que está ali que interessa para o Freud é que ele diz tudo que é grande demais para você dar conta, e o grande demais é subjetivo. O que é grande demais para mim não é grande demais para você, você lida tranquilamente. O que para você é insuportável para mim é irrelevante. Aquilo que é insuportável para você agora, anos atrás, não era insuportável. Quer dizer, é totalmente incalculável o que é grande demais. Mas o que é grande demais, a tendência que nós temos por um instinto de sobrevivência é silenciar, é ignorar, é esconder, é esquecer daquilo. E o que o Freud está dizendo é que tudo aquilo que nos afeta não pode ser esquecido, porque ele é empurrado da consciência a ponto de você não conseguir mais lembrar daquilo, né? Acho que se a gente for pensar aqui, sem pensar em terapia, mas assim, eu tenho certeza que todos nós já passamos isso, de alguém lembrar algum fato da nossa vida que a gente diz, não, eu nunca vivi isso, eu nunca vivi isso. Ou um parente, ou um amigo muito antigo, aí começa a contar, 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 aí tem uma hora que você fala assim, peraí,
Agora, eu acho que eu estou lembrando. Não, eu achei que eu nunca tinha ido nessa festa, eu nunca tinha participado dessa viagem. E aí vai, até uma hora que você fala: "Caramba, lembrei". Mas assim, espontaneamente você não lembraria daquilo. Mesmo quando você foi estimulado, você resistiu a lembrar porque a consciência, ela tem uma capacidade de criar comportas. Por que que a gente não lembrava daquilo? Aí isso é um problema para análise de cada um. Mas que eu digo, e às vezes a gente até acha que não tem importância, por que que eu esqueci daquilo? Isso não faz diferença nenhuma. E aí, conforme você for trabalhar isso na terapia, você descobre que quando você começa a puxar esse fio, isso te leva a um lugar muito doloroso. Mas o que o Freud está querendo dizer é que a consciência empurra isso, mas empurra isso para uma experiência não consciente dela, que seria a in o inconsciente. E que o inconsciente, ele toma aquilo e ele devolve aquilo. Eu estou simplificando as coisas, me perdoem, né, mas é só para a gente não nos alongarmos nisso. Então, o Sartre percebe que a angústia é tanto melhor que ela seja reconhecida, né? Porque todo o mecanismo de aplacá-la, vai se voltar de uma forma mais violenta. Sabe aquela ideia, vou dar um exemplo bobinho, sabe aquela ideia quando está pingando na torneira ou num cano, e aí você fala assim: "Não, está pingando, eu vou fecha", aí você aperta o lugar, e aí de repente a pressão começa a aumentar e de repente ela estoura, aí depois volta a pingar. Mal comparando, é isso. Toda vez que você tenta esquecer, você coloca pressão sobre aquilo e você perde a percepção, porque quando você tampou ali, você fala: "Resolvi o problema". E aquilo estourar, você já nem vai lembrar mais de qual problema era. Então, nesse sentido, Patrícia, essa angústia, eu acho que o Danto está errado nisso. E assim, o Danto nunca mais escreveu sobre Sartre, ele escreveu isso, ele era muito jovem, depois ele começa a se interessar, nem sei se é alguma coisa que ele hoje em dia pensaria diferente, porque é meio assim, o Danto é um prodígio da filosofia americana, né. Então eu acho que, como um bom prodígio, ele escreve um texto sobre o autor do tempo dele, quando ele é jovem, que é Sartre. Mas depois ele vai se interessar por outras coisas. Eu acho que ele nunca mais voltou a Sartre. Eu acho que ele escreve esse livro e nunca mais volta. Mas eu acho que assim, eu estou menos preocupado de criticar o Danton, porque acho que é um texto muito jovem dele, que ele mesmo poderia reformular, mas mais aproveitando o argumento, ao meu ver, equivocado dele, para a gente entender melhor a angústia. E eu acho que ainda estou aqui, concordo com o Lucas, que o filme explicita uma angústia existencial, que é uma angústia que não adianta você correr, né, porque o Sartre diz, angústia, não é medo, né, e ele dá um exemplo muito bom. Medo é assim, você escreve a carta para alguém, você tem medo da carta não chegar, você tem medo da pessoa não ler a carta, isso é medo, porque o medo, você consegue objetificar o que que é. Eu tenho medo da carta não chegar. Eu tenho medo da Patrícia não ler o que eu escrevi para ela, né. A angústia para ele, ela não pode ser identificada. Você não consegue colocar um objeto da angústia. Então, por exemplo, no caso dela, é assim, aconteceu a prisão, eh, do marido. Em algum momento, enquanto ela está presa, porque quem vai buscá-la para os interrogatórios. E interrogatórios aqui, eu estou sendo bastante descuidado, porque ela sofre sessões de torturas psicológicas, ela não é fisicamente agredida, mas ela é ameaçada, o tempo todo, né. O militar que leva é extremamente seco,
é extremamente duro com ela, mas ele deixa ela antever que ele está cuidando dela. Ele começa a dizer: "Não faça isso, você vai se arrepender, toma cuidado com aquilo". Em algum momento ele diz para ela: "Eu não concordo com nada que está acontecendo e que eu estou vendo", e pronto. E aí ela pergunta sobre a filha, ele diz: "Ela já saiu". E aí pergunta: "E o meu marido?", ele diz: "Ele não está aqui". E claro que ele não diz mais nada, mas para uma pessoa inteligente entendeu, a filha saiu, ele não está aqui, é outra dimensão. Então em algum momento, o fato já é consumado, né, o que eu quero dizer, assim, Agamemnon já foi morto. Mas isso não encerra a angústia, ao contrário, porque não é objetiva essa angústia. É uma angústia que, vamos supor, que todos fossem soltos, essa angústia ela não ficaria aplacada mais, porque e isso era o desespero das pessoas presas, interrogadas e torturadas. Porque é como se você, na tortura, você vivenciasse a brutalidade da existência. É claro que você está vivendo também a brutalidade do ser humano, né, daquele que está te torturando. Mas existe uma outra brutalidade, é de você saber que nada é garantido na vida. E quando você passa por essas situações limites e sobrevive, é muito difícil você esquecer disso depois. Por exemplo, Zé Celso Martinez Correia, que perdemos há pouco tempo, um grande dramaturgo contemporâneo, do Amir Haddad. Ele foi preso, ele foi torturado e foi solto. E ele conta que quando ele foi solto, ele saiu do Brasil, eu não tenho certeza, mas acho que ele foi para a Itália, mas eu não tenho certeza, assim, já não me lembro mais. Ele disse que ele não conseguia dormir, porque ele só lembrava do torturador dele. E aí ele ficou pensando: "Como que eu vou resolver isso? Porque se continuar assim, a minha vida passou a ser dele, eu não terei mais a minha vida". E ele diz que no desespero, porque essa angústia tem um quê de desespero, né, o desespero é você não saber aonde se apoiar, e a angústia é você descobrir que nenhum apoio é definitivo, nenhum apoio é verdadeiramente seguro. E ele disse que nesse desespero, um dia ele julga que teve uma iluminação, e a iluminação para ele foi: "Eu preciso amar o meu torturador". Eu preciso encontrar um jeito de reconhecer uma humanidade dentro dele que nem ele sabe que existe. Eu preciso, de alguma forma, perdoá-lo. E ele disse que isso foi um processo, e quando ele fez isso, ele diz que parou de ter os pesadelos. E aí ele falou: "Agora que eu descobri isso, tudo virou urgente na minha vida, porque eu posso morrer a qualquer momento". E aí a gente tem o Zé Celso que vai, eh, reabrir o Teatro Oficina, que vai fazer as peças cada vez mais radicais, que vai cada vez tentar instituir coisas novas, porque é como se ele estivesse, a partir daí, com a urgência da vida. E uma urgência da vida que demorou, sei lá, acho que ele morreu com 83 anos, e de uma forma que a gente pode olhar trágica, mas eu tenho certeza que do jeito dele, é o jeito mais incrível que ele morreu, porque o apartamento dele teve um curto-circuito, pegou fogo, ele morreu no fogo do apartamento, né, né, Heráclito dizia que a única morte boa é a do fogo, né, porque o fogo é aquele que consome tudo.
E de alguma forma foi isso, ele viveu ativamente até os 83 anos, se não me engano, mas era mais de 80, e ele simplesmente desapareceu, né. Ele não foi uma pessoa, que ficou doente, ele não foi uma pessoa, que foi tendo problemas. Então, é um pouco disso. Tem uma passagem em A Náusea, muito conhecida, que o personagem principal da Náusea, o Antoine Roquentin, ele está no jardim da cidade, uma cidade pequena francesa, e de repente é como se todas as, representações, símbolos, padrões estabelecidos, tudo fosse sumindo e ele tivesse uma experiência da brutalidade da existência. É como se a vida se mostrasse sem intermediários para ele. E aquilo para ele muda a percepção da vida, né. Então eu acho que, no fundo, as angústias que a gente vive são grandes oportunidades para experienciar essa brutalidade da vida, e isso produzir um estremecimento e uma reconstrução da nossa própria subjetividade, né. E eu acho, Lucas, eu até escrevi um texto, sobre o filme, vamos ver se eu vou publicar ou não esse texto, mas acho que vou. Me manda que eu te falo se tá bom. Tá bom. E eu acho que um dos motivos de todos nós que para toda pessoa que assiste o filme sai impactada, e é um filme que você tem vontade de chorar quase que o filme todo. É uma coisa impressionante. Eu me lembro que eu passei quase o filme todo me segurando de chorar, não porque eu tivesse com vergonha de chorar, é só que eu falei: "Se eu chorar, eu vou perder o filme, que eu vou começar a chorar, não vou conseguir prestar atenção no que está acontecendo". E você tem vontade de chorar por motivos variados o tempo todo. Tem hora que você tem vontade de chorar por alegria, você tem vontade de chorar por nostalgia, você tem vontade de chorar por lembranças familiares que você projeta naquela família ali. Você tem vontade de chorar pela tristeza do que vivemos. Você tem vontade de chorar pela, tolice brasileira, de boa parte da população brasileira que ainda fica achando que falta ordem, que falta, eh rigidez, que falta, violência para que o país melhore. A gente está aí, de ver o absurdo da tentativa de golpe que foi feita sem o menor pudor, né, porque é uma questão de respeito às instituições, nem às pessoas pessoais não, mas de você não ter nenhum pudor de assassinar a presidência, a vice-presidência e a presidência, do STF, né. É incrível isso, né, como como diz um amigo meu, que disse: "A pessoa não tem uma pessoa sensata próxima que quando falasse assim: 'Olha, me parece que não é uma boa ideia fazer isso'", né, aquela coisa que parece que falta só alguém dizer: "Não é bem por aí", né, não e não mais do que isso. Então você tem essa tristeza que você chora por isso, que você vê que ainda é um caminho possível, terrivelmente possível para o Brasil ainda, né. Eh, Você vê o ataque que o filme sofreu por ser considerado um filme ideológico assim, precisa muita preguiça e muita desonestidade para acusar ele de ser um filme ideológico. Ele não é um filme ideológico, né.
ele sequer é um filme político estrito sensu, né? É curioso, né? Porque vocês vão concordar comigo, se fosse um filme político, o personagem principal seria o Rubens Paiva. Sequer é, né? E eu acho isso muito interessante. E eu aposto que, se não 100%, mas 99% das pessoas que estão criticando o filme e atacando o filme, não assistiram o filme, porque é preciso não assistir o filme para atacar. Eu aposto com vocês, claro que é uma aposta, eu não tenho a menor certeza se eu ganharia a aposta, mas eu aposto com vocês que é impossível assistir o filme Ainda Estou Aqui e atacá-lo. Eu acho que você pode assistir e dizer: para mim não é tanto assim como estão falando, tudo. Mas eu acho ele realmente uma obra de arte, e como uma obra de arte, ele pega cada um em um ponto diferente. Eu acho impossível você passar as quase 2 horas e alguma coisa não te atingir ali. Principalmente se assistir no cinema, né? Porque assistindo em casa, você pode estar lavando louça, você pode estar conversando com alguém, você pode. E aí você não presta atenção, aquilo não vai te afetar, né? Não... Mas no cinema, que está tudo escuro, voltado. E outra coisa que a Carolina disse que é impressionante, né? Assim, a minha vida, os últimos anos, eu tenho assistido muito teatro. Mas a minha infância, adolescência e começo da vida adulta, eh eh, era só cinema. Eu era bom, isso mostra meus 47 anos, né. Eu ia em locadora, algo que nem existe mais, e para explicar para minha sobrinha o que que é uma locadora foi uma dificuldade, porque realmente é algo que não faz menor sentido hoje em dia se ter uma locadora, né. Eh, e explicar que você pagava multa por não rebobinar a fita do VHS também é uma coisa que como assim? Tinha que rebobinar o quê? O filme acabava, você tinha que voltar o filme todo, você tinha que ver de trás para frente. Não, é uma coisa, assim, impressionante. Tem coisas porque é engraçado, você falar de máquina datilográfica é fácil, porque você tem teclado, né, então você consegue imaginar a função, mas tem coisas que eram absolutamente essenciais na vida. Você não ia em nenhuma cidade, por menor que fosse, que não tivesse uma locadora, né. E hoje em dia simplesmente não faz menor sentido. Mas então, eu era aquela pessoa que alugava na sexta-feira 5 filmes para assistir, 1 sexta-noite, 2 sábados e 2 domingo para, né, depois eu parei, que eu percebi que eu não conseguia parar para pensar nos filmes, porque era, tanto filme para ver, aí reduzi para 3, falei: "Um por dia tá bom", né, pra e tinha um certo prazer que é assim, sábado e domingo, né, ainda mais quando eu era estudante, eu não tinha o que fazer sábado e domingo, era você ficava adiando para a hora do prazer de assistir o filme, né, não e às vezes você assistia o filme e não importava muito se ele era bom ou ruim, porque se fosse ruim também você tinha muita coisa para discutir, que filme horroroso, né, não o que eu estou querendo dizer com isso é que a possibilidade de você assistir o filme, eu duvido que você não seja atingido, que algo te toque no filme. A mim me tocou em muitas coisas. E para mim, o que eu escrevi, Lucas, é que para mim o filme, ele não é político, para mim o filme não é social, e para mim o filme não é sobre ética, apesar dessas 3 coisas estarem no filme. Mas não é um filme, assim, né. Eu fiquei pensando, por exemplo, assim, um filme político para mim é Memórias do Cárcere, né, que tem o qual é o nome dele? Meu Deus, que virou um reacionário danado, o ator. Baseado no livro do Graciliano Ramos, que ele conta a história dele preso durante o Estado Novo, do Vargas, né. Meu Deus do céu, é Carlos o ator eu esqueci agora. Meu Deus. Bom, Vereza, Carlos Vereza. Carlos Vereza,
que foi comunista e hoje em dia é um reacionário, assim, impressionante, né. Você vê que a gente pode sempre perder o rumo da vida, né, não importa o talento ou o tempo de vida. Eu acho, por exemplo, um filme profundamente social é Cidade de Deus, e não é esse tipo de filme. E acho que um filme que ético, profundamente ético, porque inclusive divide as pessoas. Eu tenho pessoas que acham o filme maravilhoso eticamente, tem gente que acha que ali o declínio começou, que é Tropa de Elite. Mas você não assiste Tropa de Elite sem discutir ética, né? Para mim, Ainda Estou Aqui não se coloca em nenhum desses 3 escaninhos. Para mim, Ainda Estou Aqui é um filme sobre afetividade, e é algo muito estranho para o cinema brasileiro, né. E acho que a afetividade em todos os sentidos, né, a afetividade não é uma coisa boa, né. Você você pode fazer muito mal com afeto, né, e você pode fazer muito bem, mas para mim o tempo todo, ele está analisando várias encarnações de afeto ali. E isso que me tocou profundamente no filme, né. Eh essa percepção, e tem uma coisa curiosa que a Carolina chamou a atenção, eh Carla, agora que eu vi Zona de Interesse, eu não assisti Zona de Interesse. Pega na internet e vê. É muito bom. O Tem os segundo fiquei para anotar. silêncios. Esse é os silêncios, as omissões. Ele é fantástico. Vou ver. Sabe qual é, não sabe? Não, É, mas hã. eu acho que ele concorreu ao melhor filme estrangeiro ano passado. É um casal que vivia ao lado de Auschwitz, mas eu não vou atrapalhar a. Tá. Não, 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 mas não está atrapalhando nada, até porque a gente está se encontrando, se perdendo aqui. Então eu vou ver. Mas eu acho isso, e eu acho que é engraçado, porque a gente pode dizer tudo isso que a gente está dizendo e nada disso explica por que que o filme está sendo um sucesso absoluto, né. O próprio Walter Salles disse que quando chegou a 1.000.000 de espectadores, ele falou: "Jamais imaginei que chegaria a 1.000.000, e acho que não tem explicação mesmo, porque tem filmes maravilhosos que passam em brancas nuvens, tem filmes muito ruins que fazem um sucesso absurdo, e acho que isso tem um pouco do acaso, porque assim, tudo vocês poderiam dizer: "Mas espera aí, tudo isso que vocês estão falando de bom é o que justifica?". Não, mas eu posso falar de outros filmes. Tem um filme, para quem me acompanha há muito tempo, da Daniela Thomas, que é coprodutora do Ainda Estou Aqui, filha do Ziraldo, que para mim é uma grande cineasta. Ela fez um filme, chamado Vazante, que eu reputo como o melhor filme brasileiro que eu tinha assistido até Ainda Estou Aqui. E não só, eu duvido que vocês tenham assistido, porque ele entrou em cinema e saiu imediatamente, porque ninguém foi assistir, como ele foi violentamente atacado pelo movimento negro pelos motivos mais equivocados possíveis. E o filme eu posso não, quem quiser tem lá no Observatório da Imprensa, eu escrevi uma resenha sobre ele, porque que eu acho o filme maravilhoso. Então quem quiser saber o que que eu acho lá, tá lá no Observatório da Imprensa, eu não me lembro qual é o título, mas é só colocar lá "filme Vazante", que vocês vão achar. E ninguém nunca chegou um ponto que ele era tão criticado, que a Daniela Thomas, acho que ela não deve pensar mais assim, mas tem uma entrevista dela que as pessoas só estão batendo nela, que ela chega e falava assim:
eu fico pensando se eu deveria ter feito esse filme. Que você fica imaginando o quanto ela estava acuada, porque a gente sabe que cinema não é chegar e fazer o filme, são 3, 5 anos de trabalho para aquilo ficar. Então, assim, você imaginar, depois que você faz, que você talvez não deveria ter feito, vocês podem, com isso, calcular o nível de ataque que ela recebeu, né? Então, a beleza ou a, a, a excelência de um filme não garante o sucesso popular, mas além disso, teve um sucesso popular. E eu acho isso incrível e acho isso maravilhoso, porque, tirando a Carla, que tem desculpa para para não ter assistido o final de semana, né? Mas você vê, o meu pai e a Patrícia, né? Eles não conseguirão não assistir por muito tempo, né? Porque é tanto sucesso, que acho que daqui a pouco a Globo vai comprar, né? Saneamento Básico é lindo. É do Jorge Furtado, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu gosto muito dos filmes do Jorge Furtado. Realmente é muito bom. E é muito engraçado mesmo. Eu me lembro que eu ri muito no cinema quando eu fui assistir Saneamento Básico. Mas então, eu acho que é um pouco disso. E acho que uma outra questão que é fascinante do filme e que tem tudo a ver com o que a gente está estudando é o fato que o filme é sobre Eunice. E, de fato, é sobre Eunice. O Walter Salles não pegou Eunice como desculpa para falar do Rubens Paiva, né? O Rubens Paiva é o acontecimento do filme, mas o filme não é sobre o acontecimento. É a história de uma mulher antes, durante e depois do acontecimento, né? E eu acho isso incrível, porque, de novo, tem a ver com Eletra. O Rubens Paiva é absolutamente central. Se você tira o Rubens Paiva, não existe nada. Mas, se você só conta o que aconteceu com o Rubens Paiva, você não tem esse filme. Você poderia ter outro filme, mas esse filme não tem. E acho que tem muito a ver com a marginalidade, né? Acho que foi o Lucas que comentou, do papel da mulher na sociedade brasileira. Isso abre um campo para o filme que não teria, porque se fosse do Rubens Paiva, seria um filme, sei lá, Mundo do Marlboro, né? O cara que enfrentou tudo e todos e se transformou num grande Marte. O que é verdade, em certo sentido. Mas não foi isso que interessou nem ao filho Marcelo Rubens Paiva escrever o livro, nem ao Walter Salles de fazer o filme. Então é interessante porque é um filme que se constrói pelas margens da história, né? Tanto que, assim, para quem quer entender exatamente o que aconteceu com o Rubens Paiva, a história dele, você vai precisar estudar mais, você vai precisar ler mais, porque e isso eu acho que é de uma delicadeza incrível, né? Do Walter Salles, porque a tentação de cair na vala do Rubens Paiva, a vala sem nenhum demérito, quero dizer assim, a história do Rubens Paiva é como se fosse uma grande vala na rua, né? Tudo converge para lá porque ela é muito trágica. E ele consegue falar dessa vala o tempo todo sem cair nela, né? E eu acho isso impressionante. E isso impõe também uma dinâmica do filme, né? O filme ele tem o ápice dele no meio, que é o assassinato do Rubens Paiva. Depois do meio, você não tem mais ápice. E também é muito estranho para nós que estamos muito acostumados com os filmes americanos, que o final tem que ser o ápice, né? E eu acho que isso assim
acho que o Walter Salles foi muito corajoso para usar o termo da Eletra, porque isso diminuiu sensivelmente a chance dele fazer sucesso. E fez sucesso mesmo assim, mas ele correu um risco, né? Assim, faltou, o que eu quero dizer, sabe que nem música pop, que você tem aquele refrão chiclete, que você pode odiar a música, mas a música fica na sua cabeça? Se ele fizesse um final apoteótico, seria isso. Mas ele não faz concessão no filme dele. E isso é muito impressionante. Diz, Lucas, por favor. Então, eu também não sei, né? Acho que a gente está num lugar de humildade, não vou fazer suposições. Mas tenho ouvido, tenho lido, né, em alguns lugares que parece um consenso que está todo mundo de saco cheio do padrão Netflix. Exatamente esse padrão norte-americano, né? Então, por isso que tem acontecido de alguns filmes acabarem em aberto, como foi aquele caso daquele filme lá do Fim do Mundo Moderno, que dá um problema lá nas máquinas. Foi até na Netflix mesmo, eu acho, né? E que tem muita gente que assiste o filme, mas que é o final? Como é que é o final? O final é aberto. Você dá o final, ou fica aí no aberto, né? E Eu eu acho aquele acho. filme horroroso. Eu acho que a tese dele é muito mais interessante que o filme. Sim, O que ele quer concordo. dizer tipo, se ele escrevesse um artigo acadêmico, ia ser muito mais bem-sucedido do que fazer o filme, eu acho. Mas Pois é. Mas acho que essa diferenciação no roteiro talvez seja um dos motivos do sucesso. Sair da mesmice que tá todo mundo de saco cheio. Esse padrão massificado, sabe? De americano. pode Porque ser, tem Lucas, mas eu crescido um acho pouco. essa reclamação do cinema americano eu escuto desde os anos 80. E no Mas final das assim, não se contas, produzia tanto nos anos 80 quanto se produz hoje, né? é Hoje está verdade, é muito verdade. massificado, está Mas, muito. por exemplo, você vê basicamente a cinegrafia, não, como que a gente vai dizer? A obra do Godard é uma obra anti-americana, né? E nem por isso ele fez sucesso, né? Assim, eu me lembro, eu ia todos os filmes do Godard assistir e eu ficava contando, já existiam 8, aí eu falei, "Ih, esse filme aqui tá bombando, tem 12 pessoas, né? E é isso, entendeu? Porque o Godard é o anti-americano, né? Ao contrário do Truffaut, que eu acho um gênio, mas que é uma genialidade que opera dentro do palatável. Você consegue. O Godard se você espera isso, essa cena vai dizer aquilo que você não espera. Ele vai desconstruindo o filme todo. Então, assim, é uma coisa até que eu brinco quando, como ver um filme do Godard, é não esperar nada do filme. É você ir cena a cena, porque é isso, cinema é imagem, né? Não adianta, não é contar a história. Cinema é imagem, o que importa é a imagem. E o Godard levava isso às últimas consequências. Eu acho, Lucas, que você pode ter razão, sim, mas eu acho que no fundo, qualquer explicação do sucesso, só o sucesso popular, é meio engenheiro de obra pronta. A gente vai ter que olhar de trás para frente para justificar. Porque nem quem fez e que queria muito que ele desse certo, imaginava isso. Quer dizer, eu acho que todo o esforço que houve do Walter Salles, da Fernanda Torres e dos produtores é tentar alavancá-lo para o Oscar. Mas isso eles não esperavam sucesso antes, eles esperavam assim, se der certo, talvez faça um sucesso comercial depois. Só que o filme simplesmente ele já está dando lucro de forma absolutamente independente do Oscar. Se não acontecer nada, se ele passar sem ganhar uma estatueta, já os produtores vão estar felizes da vida, né? Porque o Oscar, na verdade, ele só tem importância comercial, né? Claro, quando o filme ganha Oscar, ele rende muito mais, né? E nesse caso, não. Então, eu acho que tem isso. E tem uma outra coisa que eu acho que esse livro ele é fantástico. Esse filme, é uma coisa que a Carolina falou na aula passada.
que ela falou, ela insistiu muito nesse Rio da década de 70, né? E de fato, esse filme só pode ser feito em torno de uma carioquice. O que eu estou querendo dizer é que ele não poderia passar em Roma. Esse filme não poderia passar em Paris, ele não poderia passar em Nova. Para contar essa história, é, 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 ele tem uma raiz fluminense muito forte, do começo ao fim, né? O jeito da dinâmica dessa família, dessa figura classe média carioca dos anos 70, né? Que é elitista e socialista ao mesmo tempo, né? Uma coisa completamente louca. É, são pessoas que vivem o privilégio de serem elite, mas que têm uma preocupação social ao mesmo tempo, coisa que diminuiu muito, né? Você não tem mais esse espaço ali. Então tem um recorte que tem a ver com uma certa experiência fluminense e tem um recorte que tem a ver com uma certa experiência datada mesmo. E a força dessa datação também é importante, porque ela funciona como se fosse essa figura estrangeira que nos lembra daquilo que não somos mais. Se essa brutalidade, essa violência ainda nos ameaça e nos ameaça vividamente, esse olhar generoso, esse olhar que reconhecia, por exemplo, na igreja, a importância da teologia da libertação, que reconhecia no pensamento a preocupação de compreensão de um novo país, né? Isso se perdeu, né? Digamos assim, não estou querendo falar mal mesmo, estou falando só de uma análise, digamos, social, mesmo. Até porque as pessoas vivem as religiões de forma muito individuais, né? Mas enquanto a religião católica dos anos 60 e 70 no Brasil vivia uma tensão entre o conservadorismo e um olhar social, que a gente nomeou nas figuras tipo do Leonardo Boff, da Teologia da Libertação, mas de outras figuras que não eram da Teologia da Libertação, mas que tinham essa preocupação de é preciso pensar a coletividade, né? Não. A ideia da religião que, que, que tem relevância social hoje em dia, que é evangélica, é ser bem-sucedido. Não é se preocupar com o coletivo, né? Veja, a nova classe média quer segurança, quer capacidade de consumo. Você olha a casa da família Paiva, muito bem localizada, de frente para o mar, no Leblon, mas é uma casa que qualquer pessoa de classe média baixa teria dentro da casa. Hoje, se você pega uma casa de uma pessoa de classe média baixa e pega uma casa de classe média alta, você não tem dúvida de que casa é de que classe. Mas naquela época não fazia muita diferença. A diferença é que o cara, sei lá, de classe média baixa, viajava para Petrópolis para passar as férias. O de classe média alta viajava para Paris passar as férias. Mas quando você olhava a decoração, a disposição, era muito parecido. E isso não sou eu dizendo, não. Assim, se você olha a casa, sei lá, dos anos 70 do Roberto Carlos, é muito diferente você olhar para a casa da Anitta hoje em dia. É, 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 a, a disparidade passou a ser imensa. É, 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 a afirmação do sucesso,
passou a ser gigantesca, né? O que uma pessoa veste, a outra não consegue vestir. O que a pessoa tem em casa, a outra pessoa não consegue ter. E claro que isso não tem a ver só com o Brasil, isso é uma mudança mundial, né? E isso que eu estou falando valia para os outros lugares também, né? E eu fiquei muito impressionado, que eu olhei para aquela casa, que é um ex-político, um engenheiro bem-sucedido, morando num lugar incrível, mas que a dinâmica era muito parecida com pessoas mais pobres, né? A sofisticação tinha a ver com certas experiências, mas não com o dia a dia, né? De deslocamento. Eu acho que isso também funciona para a gente da mesma forma que o Orestes denuncia aos argivos que eles estão presos no passado, e que Eletra denuncia Orestes que ele é alienado, né? Você tem dois jogos operando ali na peça, de conscientização e alienação, né? Quem é o pivô é o Orestes, o outro, quem é o pivô, é Eletra, né? Eu acho que Ainda Estou Aqui tem essa força de nos denunciar a nossa perda, né? A gente está tão preocupado em ter, a gente está tão preocupado em possuir, né? Só para fazer uma pequena provocação, foi bastante chocante você ver a reação das pessoas com o projeto de jornada, do fim da jornada de 6 por 1 para 5 para 2, e aí você vê o representante da Associação das Farmácias dizendo: se for provado 5 por 2, as farmácias vão quebrar. E aí, na mesma semana, o grupo Raia anuncia que teve um lucro de 1,1 bilhões de reais. Não são milhões de reais, são bilhões. 1,1. Eu concordo com o presidente da associação. Se você quer continuar uma rede tendo mais de 1 bi de lucro, porque lucro, não foi de, de, de Bruto. valor gerado. Hã? Bruto. Não foi de bruto, foi Foi do líquido. lucro. Uhum. Se você quer ganhar 1 bi por ano numa rede, você precisa explorar as pessoas, não tem outro jeito. Mas será que ela não pode ganhar 500 milhões e mesmo assim ela não vai ter aonde gastar os donos 500 milhões? E as pessoas terem um mínimo de dignidade, porque 2 dias de descanso é nada, é nada. Porque essas pessoas são pagas para trabalhar 8 horas, mas elas não são pagas para deslocamento de 2 horas para vir, 2 horas para voltar, de ter que ter família, de ter que. Evidentemente, essas pessoas não podem ler. Evidentemente, essas pessoas têm dificuldade de se divertirem. Evidentemente, essas pessoas têm dificuldade de se cuidarem no sentido mais estrito da palavra, né? De cuidado do corpo, tudo, e também o cuidado do seu espírito, da sua visão de mundo. Evidentemente, isso teria uma reação nos anos 70, mas também teria uma reação de apoio muito grande. Mas hoje em dia você olha e fala: "Ah, realmente, pô, será que, pô, mas eu vou ganhar menos, como que pode ser?" Mas ninguém se pergunta: "Mas será que se eu ganhar menos, a minha vida vai ser tão pior assim?", né, e olha que a gente está falando de alguém que fez esse filme, que ganha isso também por ano, né, que é a família Salles. Mas tanto melhor, né? Ganham isso tudo e faz um trabalho incrível, incrível, inclusive com o Instituto
Moreira Salles também, que é um, né, e com as revistas e com os acervos de fotografia, né, não, certamente devolvem para a sociedade muito mais, infinitamente mais do que os donos das drogarias Raia, né? E aí você pergunta, outro dia eu estava vendo um desses bem-sucedidos da vida que tem uma casa que eu fico pensando assim que eu demoraria, se fosse a minha casa, eu demoraria meses para conhecer a casa inteira. E alguém que mora sozinho com a mulher. Eu falei assim, mas por que que tem uma casa desse tamanho? E aí, claro que você tem que explorar outras pessoas, porque se tem uma casa tão grande, eu fico imaginando a quantidade de funcionários que tem que ter, né? E certamente não recebem muito bem, né? Se você for passar para a questão de música também, né? Nunca os cachês de música foram tão grandes como hoje em dia. Mas os músicos das bandas contratadas são assalariados. Eles não recebem percentual do cachê. Então, o artista principal recebe, os de massa recebem 200, 300 mil por show. Mas o guitarrista que toca ele recebe um salário mínimo. Recebe 2 salários mínimos. Não existia isso antigamente. Nos anos 80, começo dos anos 90, havia uma distribuição. Existia uma competição no começo dos anos 90 que era incrível, porque era conhecido que a pessoa que pagava melhor aos músicos era o Djavan, até hoje. Aí o Renato Russo falou: de jeito nenhum, a Legião tem que pagar melhor. Aí foi descobrir quanto que o Djavan pagava e ele pagou a mais. Quando a Marisa Monte começou a fazer sucesso, ela falou: não, não, eu quero ser que paga melhor. Então ela pagava e ficava uma. Aí o Renato Russo morreu, a Legião Urbana acabou, mas até hoje, Djavan e Marisa Monte ficam duelando para ver quem paga melhor. Não me parecem que eles sejam pessoas que sofram com a falta de dinheiro, que eles têm que ficar regulando o que gastam, né? Então tem a ver com essa ideia, e para mim é a última coisa que eu queria falar com vocês hoje, porque eu acho que tem a ver, no fundo, com as moscas, é que o filme está mostrando de uma forma sutil, mas presente o tempo todo, é que não dá para pensar o individual sem pensar o social. Eu acho que a família Paiva vive isso de forma eloquente. E eu diria que ela só vive de forma eloquente por causa de Eunice. Porque ela é a figura constante da família. Ela está no começo, no meio e no fim, né? E acho que isso é algo que nós perdemos. Perdemos enquanto sociedade, né? Graças a Deus existem pessoas tipo o padre Júlio Lancelotti, que incrivelmente, toda hora ele é atacado por alguém e eu fico só me perguntando. A minha curiosidade é saber qual vai ser a disfarçatez, né? Porque atacar a gente é fácil, nós temos muitos defeitos. Agora, o padre Júlio Lancelotti, ele só faz uma coisa que é difícil você criticar o que ele faz, né? Então, mas é isso. Então temos figuras, temos pessoas menos evoluídas que o padre Júlio Lancelotti, que faz isso no seu dia a dia, que está preocupado, né, de que o outro, que você seja respeitado, mas que o trabalho do outro seja respeitado, né? Você não está preocupado em pagar o menor preço possível, você está querendo pagar algo que você possa pagar, mas que a outra pessoa consiga viver bem com o que ela está recebendo ali. Esse tipo de preocupação acabou, né? Tem coisas que você olha e que você fala assim: por que que a pessoa está cobrando aquele valor? Ela está cobrando aquele valor porque tem gente pagando, mas que não tem justificativa daquele valor ser cobrado, né? E acho que isso diz muito do nosso tempo, diz muito do desafio do nosso tempo. E eu acho que até isso, esse fundo social, cultural, o filme desperta. Lucas, depois a gente tem que saber, quer dizer, a Carla já disse que vai assistir final de semana, né? A gente tem que saber se a nossa conversa foi convincente para convencer meu pai e a Patrícia, a Fátima, a assistirem.
Gente, ficamos hoje por aqui. Aula que vem eu vou me virar para tentar falar do estrangeiro, que eram 2 aulas, e hoje a aula foi magnífica, mas a gente ficou voltando as moscas o tempo todo, né? Então, a aula que vem eu vou tentar fazer um milagre, não da multiplicação dos pães, mas de... Eu me lembro que uma vez, só para terminar com essa piada de reduzir as coisas, fazer em curto tempo, o João Saldanha, ele fazia comentário, acho que era na Globo, e chegaram para ele e falaram, olha, você tem 10 segundos para fazer análise ele fazia análise dos times cariocas da rodada, né? Aí só tem 10 segundos. E o João Saldanha falou assim, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, boa noite. Ele saiu. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer de estrangeiro com essa inspiração de João Saldanha aí. Gente, muitíssimo obrigado. Se Boa noite, cuidem. obrigada. Até semana que vem. Um grande beijo.